Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, eu quero ler apenas 3 versos com vocês, versículos 29 a 31. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 29 a 31. O texto vai ser projetado. Como é muito curto o texto, eu vou convidar você para ler junto comigo. Vamos lá? E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero te convidar a orar silenciosamente durante alguns instantes. Peça para o Senhor falar ao teu coração nesse momento. Nós cremos que Deus tem uma palavra, Deus tem alimento espiritual para mim e para você essa noite. Senhor, curvados diante da tua face, nós queremos te suplicar que o mesmo Espírito que um dia inspirou o coração de Marcos venha inspirar o nosso coração nesse momento. Que nós sejamos conduzidos, ó Pai, pelo Senhor nessa reflexão e que o teu Espírito, Pai, fale poderosamente ao coração dos meus irmãos, ao meu coração. Nós estamos sedentos pelo Senhor e nós queremos ter discernimento para ouvir a tua voz. Não permita, ó Deus, que nenhuma distração, não permita que nada tire de nós aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida essa noite. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler é uma passagem um tanto conhecida, né, por todos nós. Ela traz o relato da cura da sogra de Pedro. Para os crentes que gostam de piada de sogra, viu, pastor Antônio? Dizem que Pedro nunca perdoou Jesus por ter curado a sua. Mas brincadeirinhas à parte, né? Inclusive, se a minha sogra via esse sermão um dia, sogrinha, eu te amo, viu? Essa piada não é para a senhora. Mas brincadeiras à parte, segundo o relato de Marcos, esse acontecimento que a gente acabou de ler, ele se dá logo no início do ministério público do Senhor Jesus. Se você voltar lá para Marcos, capítulo 1, versículo 1, você vai ver a seguinte sequência de fatos que nos é relatada. Primeiro, meus irmãos, a gente encontra o relato sobre João Batista, o primo de Jesus, aquele que veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Como ele mesmo disse, o seu ministério não dizia respeito a ele, mas àquele que viria, que era muito maior, muito mais poderoso do que ele, a alguém que ele não era digno até mesmo de desamarrar as correias da sandália. Na sequência, de uma forma muito objetiva, muito sucinta, essa é uma característica de Marcos, ele vai falar sobre o batismo, ele vai falar sobre a tentação de Jesus, e ele vai falar sobre o início do seu ministério, quando ele começa a viajar pela Galileia, anunciando a seguinte mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Logo depois dessa marca que dá início ao ministério de Jesus, nós encontramos também o relato do chamado dos primeiros apóstolos, os pescadores, não pecadores, pescadores, também eram, né? Mas estavam ali pescando. Simão, né? Que depois foi conhecido como Pedro, Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Jesus os encontra na praia, no mar da Galileia. Eles estavam em seus barcos com as redes na mão, e o Senhor então lança um desafio e faz um convite para eles, para que eles então largassem as suas redes e fossem com o Senhor, porque a partir daquele momento Jesus os faria pescador de homens, pescadores de gente.
É interessante que após chamá-los, meus irmãos, na sequência da história que Marcos está contando para mim e para você, a primeira coisa que Jesus faz é levá-los para a igreja. A primeira coisa que Jesus faz é levá-los para a igreja. Era um dia de sábado, segundo o texto, e eles então se dirigem à sinagoga na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde esses 4 primeiros apóstolos moravam. Na sinagoga, 2 acontecimentos marcantes são relatados por Marcos. O primeiro deles é a reação das pessoas ao ouvirem Jesus ensinando. Elas ficam maravilhadas, meus irmãos, e reconhecem que, ao contrário dos escribas, ao contrário dos religiosos que elas estavam habituadas, que elas estavam acostumadas a ouvir, Jesus as ensinava com autoridade. O segundo acontecimento é que, enquanto Jesus está ali ensinando, um homem possuído por um espírito imundo entra na sinagoga. Aquele homem tenta iniciar um diálogo com o Senhor, questiona Jesus gritando o que Jesus tinha contra eles, aponta dizendo: o senhor não sabe quem, você sabe quem, eu sei quem você é o santo de Deus. E Jesus então manda que aquele espírito imundo se calasse e o expulsa então daquele homem. E naquele momento, irmãos, mais uma vez, os presentes ficam admirados com aquela cena e eles declaram que a autoridade daquele homem ia muito além do ensino. Ele também ordenava aos espíritos imundos e esses espíritos imundos o obedeciam. E quando a reunião da sinagoga acaba, meus irmãos, e todos saem dali, vão para casa para almoçar, Marcos ele faz um comentário. Ele diz assim no versículo 28: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E o resultado dessa fama que se espalha dessa forma, ela pode ser vista, ela pode ser percebida a partir do versículo 32 do nosso texto. Para o judeu, o Shabá, o sábado, o dia do descanso, ele começava no pôr do sol da sexta-feira e ele terminava no pôr do sol do sábado. Pois bem, segundo o texto, quando o sol se põe no sábado, toda a cidade de Cafarnaum se reúne na porta da casa de Pedro. Já pensou? Né? Pode ser um superlativo, pode ser uma figura de linguagem, apenas para se referir a muita gente, mas era muita gente mesmo. Porque no relato de Marcos ele diz que toda a cidade apareceu na porta da casa de Pedro. E ele vai dizer ainda que todos os enfermos e todos os endemoniados de Cafarnaum foram trazidos para ali naquele momento. Aí vocês imaginam comigo a cena. Abre-se a porta, vê-se aquela multidão, e quem não estava enfermo estava endemoniado. Quem não estava endemoniado estava enfermo. Deve ter sido uma cena, no mínimo, impressionante de se ver. Mas Marcos vai dizer na sequência que Jesus curou naquele dia todo tipo de enfermidade e expulsou muitos demônios daquelas pessoas. Mas antes da cidade toda vir aquela manifestação do poder de Jesus, aconteceu uma outra manifestação da autoridade do Senhor em um ambiente mais íntimo, em um ambiente mais familiar. O versículo 29, que foi o primeiro que a gente leu, ele nos mostra que, saindo da sinagoga, todo mundo vai filar um rango na casa do Pedro e na casa do André. Eles se reúnem lá. Só que quando eles chegam, meus irmãos, eles se deparam com a sogra de Pedro deitada na cama, e segundo o relato de Marcos, ela estava com febre. Lucas, quando ele vai contar essa mesma história, ele usa uma expressão para dizer que não era qualquer febrinha, né? Porque os homens hão de convir comigo, né? Homem tem uma febrinha, né, Ju? Já deita na cama, parece que está morrendo, fala para a mulher, anota o que eu vou falar, que pode ser minhas últimas palavras, né? Enquanto a mulher está com 40 graus de febre, está cozinhando, lavando, limpando, né? A gente, homem, é mesmo mole. Eu sei porque eu estou gripado, e eu fiquei o dia inteiro para viver hoje. Eu falei, eu não sei se eu passo de hoje. E ela falou, pelo amor de Deus, oh, que homem, né? Mas, meus irmãos, a febre da sogra de Pedro era grave. Lucas vai dizer que era uma febre muito alta. Era uma febre que a colocou de cama, e era uma febre que muito possivelmente poderia levá-la até mesmo a óbito.
E assim que eles chegam, imediatamente eles dão a notícia para Jesus: olha, a sogra de Pedro, ela está com uma febre e é de fato muito sério. Ao saber disso, Jesus então decide manifestar mais uma vez o seu poder e a sua autoridade naquele núcleo familiar mais íntimo. Ele vai até a sogra de Pedro e a cura. Só que me chama muita atenção no texto, meus irmãos, e eu quero destacar isso para você, alguns movimentos que Jesus faz quando ele vai curar a sogra de Pedro. Amém? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Nos movimentos que Jesus faz quando ele vai realizar esse milagre na vida da sogra de Pedro. E refletindo, meus irmãos, nessa passagem, hoje pela manhã, eu pude perceber que os movimentos que Jesus faz ali naquele momento para com a sogra de Pedro, ele continua fazendo comigo e com você hoje. Ele continua fazendo na nossa vida. Há muitas coisas, meus irmãos, que podem nos abater. Há muitas coisas que podem nos deixar prostrados, assim como a sogra de Pedro estava. E aqui eu não estou falando apenas de febre ou apenas de enfermidade. Infelizmente, problemas dos mais diversos que a gente enfrenta na nossa vida podem sim nos derrubar, podem sim nos lançar ao chão. E às vezes são problemas, meus irmãos, tão sérios que a gente encontra uma dificuldade muito grande da gente sair daquele estado de prostração e nos colocarmos novamente em pé. E quando isso acontece, meus irmãos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós podemos e devemos contar com Ele para nos tirar dessa situação. Porque Ele continua, como eu falei há pouco, se movimentando com relação à minha e à sua vida, da mesma forma como Ele fez com a sogra de Pedro. Eu vou pedir para a Jaque projetar o versículo 31, Jaque, e você vai deixar ele projetado para a gente, tá bom? Eu quero trabalhar um pouquinho esse versículo com vocês. É daí que nós vamos ver todos os movimentos que Jesus faz para curar a sogra de Pedro. Vamos ler junto? Todo mundo? Então... Muito bem, eu quero identificar com você 4 movimentos que o Senhor Jesus faz nesse momento da história. E depois eu vou falar sobre um movimento que eu e você somos chamados a fazer em direção ao Senhor. Mas eu quero ver como é que está o poder de interpretação de vocês. Olhando para esse versículo, olhando para o texto, qual que é o primeiro movimento que Jesus faz quando ele fica sabendo da enfermidade da sogra de Pedro? Aproximando-se. Amém? Aproximando-se. A primeira palavra, o primeiro movimento. Isso nos mostra, meus irmãos, não só nesse texto, mas à luz de toda a Escritura, isso nos mostra que nós temos um Salvador pessoal e um Salvador que se aproxima de nós, um Salvador que vem na nossa direção quando nós estamos caídos. A presença do Senhor ao nosso lado, meus irmãos, ela é ininterrupta. O Senhor Jesus em João 14 prometeu que Ele iria, mas que Ele enviaria o Espírito Santo. A palavra traduzida como Espírito Santo ali no grego é a palavra paráclitos. Paráclitos traz a ideia de ajudador, traz a ideia de consolador, traz a ideia de alguém cuja a presença é constante ao nosso lado. Alguém que não se afasta de nós. Nos momentos da nossa vida, onde nós estamos mal, onde nós estamos caídos, onde nós precisamos de Jesus, nós podemos ter certeza que antes mesmo de clamarmos a Ele, como Pai amado que Ele é, o Senhor já enviou o Espírito Santo para se aproximar de nós e para nos ajudar. Amém? Primeiro movimento, o que Jesus faz? Ele se aproxima. Quando nós precisamos, Ele se aproxima. O segundo movimento, o que Jesus faz, meus irmãos? Ele pegou o quê? Jesus pegou na mão dela. Olha que legal. Nós temos um Jesus que se aproxima de nós, mas um segundo movimento, meus irmãos, Ele segura na nossa mão. Eu não sei para você, mas essa ideia de segurar na mão
é uma ideia de trazer segurança. Quando o teu filho pequeno corre para você e dá a mão para você, não é porque ele gosta da sua mão, é porque ele gosta da segurança que segurar na sua mão transmite. Da mesma forma, como você vai atravessar a rua, você fala, dá a mão para o papai ou para a mamãe, você está falando para ele, segura na minha mão, porque eu quero que você esteja seguro. Quando eu vejo Jesus se aproximando e segurando na mão daquela mulher, meus irmãos, eu vejo a ideia de um Salvador que se aproxima de nós e segura firme na nossa mão para nos dar segurança. E é interessante, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê como isso faz referência a Jesus como Deus, como alguém que era de fato 100% Deus. Há uma promessa em Isaías capítulo 41, versículo 13, que diz assim: porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo, o seguro pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Olha que maravilhoso, essa promessa se cumprindo em Cristo, Deus se aproximando de nós por intermédio de Cristo, Deus estendendo a sua mão, Deus segurando firme na nossa mão e nos trazendo segurança. Terceiro movimento, qual que é, meus irmãos? Jesus pegou na mão dela. O segundo movimento, qual que é o terceiro que ele faz? Faz com que ela se levantasse. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que segura na nossa mão, ele não apenas transmite segurança. O Deus que segura na nossa mão, meus irmãos, ele nos puxa, ele nos levanta, ele nos coloca em pé da situação que a gente estava. Ele não fica apenas segurando a nossa mão enquanto estamos deitados, caídos. O Senhor, ele age com poder, assim como Jesus agiu naquele momento. E chega um momento que ele segura a nossa mão, ele nos dá segurança, mas no tempo dele, meus irmãos, ele nos puxa. No tempo dele, ele nos levanta. No tempo dele, ele nos coloca em pé. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 11, quando Jó está falando sobre o poder e sobre os feitos de Deus, ele diz assim: o Senhor põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Quando a gente pensa em alguém que está abatido, a gente pensa em alguém que está caído, a gente pensa em alguém que está prostrado, a gente pensa em alguém que não tem força sequer para levantar da cama. E Jó diz: põe os abatidos num lugar alto. Deus levanta as pessoas. Deus conduz os enlutados para um lugar seguro. Viver o luto, meus irmãos, é algo terrível. Viver o luto nos cerca de inseguranças, nos cerca de incertezas do que vai acontecer, nos cerca de incertezas de como será a nossa vida dali para frente. Olha o que Jó fala sobre Deus: ele conduz os enlutados a um lugar seguro. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, no cântico de Ana, estão lembrados de Ana? Estéril, prostrada, com o rosto em terra, clamando ao Senhor por um filho. Depois que Deus atende o pedido dela, ela faz um cântico ao Senhor, e no versículo 8 ela diz: o Senhor levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Olha como ela se sentia. Ela se sentia no pó, ela se sentia envolta a um monte de lixo, mas o Senhor estendeu a sua mão, o Senhor deu segurança para ela, o Senhor a puxou, o Senhor a tirou do pó e a tirou do monte de lixo. Percebam até aqui os movimentos de Jesus. Ele se aproxima, vamos repetir? Ele se aproxima. Segundo, ele segura nossa mão, vamos lá? Ele segura nossa mão. Terceiro, ele nos levanta. Ele se aproxima, ele segura nossa mão e ele nos levanta. E o quarto movimento de Jesus, meus irmãos, qual que é? O que aconteceu com a sogra de Pedro? Ela foi curada. O quarto movimento de Jesus, meus irmãos, ele nos cura. O texto diz: e a febre a deixou. Naquele momento, Jesus mostrou a Pedro, André, Tiago e João que ele não tinha apenas autoridade para ensinar, que ele não tinha apenas autoridade para expulsar espíritos imundos, ele tinha autoridade sobre enfermidades.
Ele tinha autoridade sobre a vida e sobre a morte. E como eles descobriram por si mesmos nos anos seguintes, caminhando com Jesus, ele tinha autoridade sobre tudo, meus irmãos. E quando a gente lê o capítulo 1 de Marcos, a gente percebe que essa é uma temática que se repete. Marcos quer nos mostrar que Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre o seu lar. Ele tem autoridade sobre a sua casa. Ele tem autoridade sobre seus filhos. Ele tem autoridade sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde física, emocional. Ele tem autoridade sobre a sua vida espiritual. Ele tem autoridade sobre as suas finanças. Há um teólogo holandês reformado chamado Abraham Kuyper. Ele disse certa vez o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. É meu. Tudo no universo, cada centímetro da nossa vida, da nossa existência, tudo aquilo que nós temos e que nós somos, Jesus tem autoridade para olhar para nós e dizer: é meu, me pertence, é meu. Ele tem autoridade, meus irmãos, para segurar na nossa mão e nos colocar em pé novamente. E ao nos levantar, meus irmãos, fazer isso nos deixando curados, restaurados, renovados, encorajados, fortalecidos, independente da situação, independente daquilo que porventura tenha nos jogado ao chão. Ele se aproxima, Ele segura na nossa mão, Ele nos levanta e Ele transforma a nossa realidade, porque Ele tem poder e tem autoridade para isso. Amém? Ele tem autoridade para isso. E como resposta, quando Jesus age dessa forma na nossa vida, há um movimento da nossa parte que pode, que deve ser feito. Que movimento é esse, meus irmãos? Para tirar 10. O que o texto fala? A febre a deixou e ela passou a servi-los. Meus irmãos, que resposta maravilhosa nós podemos dar ao nosso Senhor, que de forma misericordiosa e de forma amorosa, continuamente, repete esses mesmos movimentos na minha e na sua vida. Jesus constantemente está repetindo esses mesmos movimentos na minha e na sua vida. Porque se não fosse isso, e se não fosse Jesus, a presença dele, ele se aproximar, segurar na nossa mão, nos colocar em pé, nos renovar, nos transformar, fazer milagres, maravilhas, essa vida seria insuportável. Nós não aguentaríamos. Mas o que Jesus faz na sogra de Pedro, porque houve uma cruz, porque Ele nos comprou, porque Ele nos resgatou na história, porque nós pertencemos a Ele. Por isso, meus irmãos, nós podemos ter essa mesma certeza, de que o que Jesus fez na vida da sogra de Pedro, Ele continuamente faz na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Queridos irmãos, diante do que Ele faz, nós podemos e devemos responder a Ele com serviço. Nós podemos e devemos responder a Ele dispondo a nossa vida para sermos usados por Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Presta atenção no que eu vou falar. Tem muita gente que se lembra de Jesus só quando está caído no chão, só quando está prostrado. Aí procura a igreja, pede oração, volta-se ao Senhor durante um tempo. Aí quando a pessoa está de pé de novo, ela vira as costas para Jesus. Eu sou pastor há 12 anos, pastor Antônio, muito mais anos de pastorar do que eu, ele sabe do que eu estou falando. Né, pastor? Quanta gente que a gente investe tempo, a gente ora, a gente visita, a gente pastoreia, a gente cuida. E o cara a todo momento, não pastor, agora vai. Eu vou ficar firme na igreja. Eu vou ser dizimista, vou participar de todas as programações. Só pastor, vai ser benção atrás de benção. Até pastor eu estou pensando em ser. Aí quando o problema passa, o cara esquece de tudo. O cara esquece de Jesus. E esse é um dos piores erros que nós podemos cometer, meu irmão, minha irmã. Pega essa frase de efeito que eu vou soltar agora. Os pentecostais falam, né? Presta atenção que agora vem profecia. Olha o que veio no meu coração. Quem anda com Jesus quando está em pé, levanta muito mais rápido quando cai. Faz sentido para você?
Quem anda com Jesus quando está em pé, levanta muito mais rápido quando cai. Agora, se você não anda, se você tem uma vida longe de Jesus, as quedas vão ser piores, mais longas, mais sofridas, mais dolorosas. Portanto, quando Jesus vir até você, te salvar, te resgatar, fazer a obra que Ele fez na vida da sogra de Pedro, não vire as costas para Ele. Caminhe bem perto do Senhor. Quando Ele te levantar de onde você está e da situação que você se encontra, vá até Ele. Vá até Ele. Faça, meus irmãos, como o cego Bartimeu. Faça, meus irmãos, como o cego do tanque de Betesda, como os leprosos, que ao serem curados não queriam desgrudar de Jesus. Jesus tinha que mandar os caras embora, porque eles queriam ficar com Jesus o tempo todo. Eu e você somos desafiados a isso. Não desgruda dele. Dispõe sua vida para aprender dele, a ser como ele, ter o caráter dele. Dispõe tua vida para amá-lo, para servi-lo. E especialmente, presta atenção no que eu vou falar, já vou acabar. Também para servir os nossos irmãos que estão caídos pelo chão da vida. Jesus fez essa obra na vida da sogra de Pedro. Jesus fez essa obra na minha e na sua vida, amém? E Jesus quer que o mesmo seja feito na vida de outros que estão caindo. E muitas vezes através da nossa vida. Às vezes Jesus, Ele estica a própria mão dele para nos levantar. Mas às vezes Ele manda os seus filhos, os seus discípulos para fazer isso. Para ir lá onde você está caído, para estender a mão amorosa, que é a mão dele, para te colocar de pé e para te restaurar. E nós precisamos estar atentos para quando Deus nos quiser usar nesse sentido. Que nessa noite, meus irmãos, a nossa fé seja fortalecida, na certeza de que Jesus se aproxima de nós. Ele segura a nossa mão. Segura a mão de quem está ao teu lado. Aperta bem forte. Aperta bem forte. Anísio, dá a mão para o Laércio aí, Anísio. Pode dar, Anísio. Pode dar, Anísio. O Laércio lavou a mão hoje. Aperta bem forte a mão. Que a mão do seu irmão seja como a mão do Senhor essa noite, te lembrando que Jesus está do seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele se aproxima, Ele segura a nossa mão, Ele nos levanta. Levanta a mão do teu irmão assim. Levanta a mão do teu irmão bem alta assim. Levanta, levanta. Ele nos levanta. E Ele transforma a nossa realidade. E Ele ainda nos dá o privilégio de, em resposta, a gente oferecer a nossa vida em serviço a Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez me perdoem pela minha garganta. Espero que não tenha prejudicado o entendimento dos irmãos. Vamos orar? Se você puder, coloque-se de joelho. Eu não sei como é que está a tua vida nesse momento. Eu não sei como é que está o teu coração. Talvez você esteja caído. Talvez você esteja prostrado. Talvez você esteja sem forças para se levantar. Esse é o momento de você recorrer a Jesus em oração. Esse é o momento de você demonstrar fé naquilo que nós falamos essa noite, que Jesus pode fazer. Ele está perto de você. Ele segura na sua mão. Ele te levanta e Ele transforma a sua vida. Você crê nisso? Sim? Então ore pela sua vida ou por alguém que você sabe que está caído e que precisa de Jesus nesse momento. Em alguns minutos o Silvio vai assumir o microfone e ele vai conduzir o momento final de intercessão essa noite.